Shalom, shalom, amados, amadas, Pai do Senhor para todos, amém? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos, a mais uma live. Nós estamos aqui pelas minhas redes sociais, pr.pastorandersonmagno12, no nosso Facebook, e também pelo Facebook da Igreja Metodista em Sacra Família, Já quero pedir você, por favor, se você puder compartilhar, pelo Instagram aí, no aviãozinho, pelo Facebook aí fazendo sala de vídeo, você nos ajuda, a levar a palavra do Senhor para mais pessoas, Hoje é um dia especial, hoje é o dia onde o Senhor quer falar conosco, poderosamente, e desde já quero pedir que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vocês, Hoje nós queremos falar uma palavra sobre amor, sobre amor, um desafio sobre a palavra amor. Se você está do lado de alguém aí, fala assim: hoje o pastor vai ministrar sobre a palavra amor, o desafio de amar alguém, amém? Mas antes de mais nada eu quero pedir que você feche os teus olhos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo do Senhor que Ele nos ajude, amém? Que Ele nos fortaleça agora nesse momento. Peço perdão para vocês aí. Toda semana estou dando uma apertada no meu aparelho, então de vez em quando a dicção pode ficar ruim, mas que vocês me perdoem, amém? Feche teus olhos, vamos orar, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livra de todo mal, de toda seta, ó Pai, de toda acusação do inimigo, que o Senhor nessa noite, ó Pai, possa mais uma vez nos usar como instrumento do Senhor, e peço que o Senhor tire de mim toda a vaidade, coloque o teu Espírito Santo aqui, para que toda palavra, ó Deus, que sai da minha boca, seja de acordo com a tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus, alcança aquelas pessoas, ó Deus, que ainda vão chegar nesse culto, ó Pai, online, e Deus, já nós pedimos que o Senhor esteja os abençoando, ó Pai, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Abre comigo lá em João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão: filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Jesus, mais uma vez, ele está tentando ensinar algo poderoso para Pedro aqui. Jesus vira para Pedro e lhe faz uma pergunta, no mínimo constrangedora, dizendo: você me ama? Você já parou para pensar nessas coisas? Quando a nossa esposa, o nosso esposo, filho, filhas ou um amigo vira para nós e diz assim: você me ama? No mínimo, é um pouco constrangedor, porque parece que essa pessoa está colocando em xeque, em dúvida, se verdadeiramente você a ama. E eu fico imaginando aqui a cabeça de Pedro, olhando para Jesus, depois de tanto tempo caminhando com Jesus, Jesus virando para ele dizendo: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Hoje a palavra amor hoje, na boca de muitas pessoas ficou vazia. A palavra amor
na boca de muitas pessoas, simplesmente ela está vazia, não tem sentido nenhum. Sem o verdadeiro sentido do seu significado, a nível da amizade, que é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços e de relações sociais. Olha o que significa amor no nível da amizade. Não no nível da intimidade, mas no nível da amizade. Olha o que significa amor para nós. Forte afeição por outra pessoa, nascida de um laço de relação social. Jesus, durante 3 anos, caminhou com seus discípulos, porém, depois que eles viram tudo o que aconteceu com o seu mestre, se dissiparam. Ou seja, voltaram a fazer o que faziam antes. E foi exatamente no momento como esse que Jesus encontra alguns dos seus discípulos pescando. Alguns discípulos de Jesus observando que Jesus, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, muitos dos seus discípulos voltaram a fazer as coisas antigas. E quando Jesus voltou, maravilhosamente, Jesus de repente se depara com seus discípulos, com alguns dos seus discípulos, pescando. Segundo a palavra de Deus, essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu depois da sua morte e ressurreição. Mas dessa vez foi diferente, querido. Dessa vez foi diferente para nós, como nós podemos observar o texto aqui. Jesus precisava resolver algo com Pedro e ver de verdade se ele estava preparado para assumir uma grande responsabilidade, que era cuidar de gente. Jesus estava lançando um grande desafio para Pedro, que era saber se Pedro, a partir desse momento, ele estava preparado para cuidar de gente. Imagine você se Jesus chegasse agora perto de nós e virasse e perguntasse assim: ei Bruno, você me ama? Ei Léo, você me ama? Ei pastor Alain, tu me ama? Josi, tu me ama? Micaele, tu me ama? Maria, tu me ama? Qual que seria a nossa resposta ao nosso Senhor? Sabendo de tudo que nós estamos fazendo, de tudo que nós abrimos mão para caminhar com Jesus, para ser verdadeiramente discípulos dele, caminhar como ele caminhou, por toda a dificuldade que nós temos. Mas Jesus, quando teve esse encontro com Pedro, Jesus queria saber se verdadeiramente Pedro agora estava preparado para cuidar de gente. Jesus então lhe faz uma pergunta: Simão, filho de Davi, você me ama realmente mais do que esses? Olha que interessante isso, até arrepia, querido. Olha o que Jesus fala para Pedro, dizendo: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Pedro aqui, irmão, foi pego de surpresa, querido. Ele precisava dar uma resposta rápida. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A pergunta aqui era o seguinte: Pedro, você me ama com respeito, com alegria, me ama eternamente, com respeito e contente, mais do que os meus discípulos? Não era qualquer pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro. Por mais que às vezes nós queremos responder rápido, né, quando alguém nos questiona se nós o amamos, se nós o respeitamos, se nós o valorizamos, não era qualquer pergunta que Jesus estava fazendo para Pedro aqui. A pergunta era muito mais profunda. Existia um sentido muito mais profundo entre Jesus e Pedro ali naquele momento. Jesus estava perguntando para Pedro verdadeiramente dessas coisas, dizendo: Pedro, você me ama com respeito? Você me ama com alegria? Você me ama eternamente com respeito e contente mais do que os meus discípulos, Pedro? Às vezes, irmãos, para seguir uma vida com Cristo, preste atenção aqui, nós vamos abrir mão de muitos amores. Vamos abrir mão de amores. Nós vamos abrir mão dos nossos familiares, dos nossos amigos, das nossas profissões. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Amar Jesus nos indica uma vida de sacrifício. Na hora que eu estava voltando da cidade com a minha esposa, não diretamente eu estava falando isso com ela, mas seguir Jesus é uma vida de sacrifício. Quantos sonhos nós temos, irmãos? Quantas vontades nós temos?
E aí Jesus vai e nos pergunta: ei, Anderson, você me ama mais do que todas essas coisas? Se eu chegasse agora com um doutorado, que é meu sonho, meu mestrado, que é meu sonho, realizar, Jesus falasse assim: Anderson, você me ama mais do que o mestrado que você está desesperado para fazer? Eu não posso ficar com dúvida. Eu tenho que dar uma resposta onde Jesus olha para mim, olha para o meu semblante e fala assim: eu estou vendo a verdade. Se tem uma coisa, irmãos, que eu fico sempre preocupado, que eu sempre gosto, é de observar Jesus fitando os olhos em mim, me olhando de cima embaixo, de baixo para cima, e falando assim: ah, Anderson, Anderson, conheço o teu coração, eu conheço o teu coração, eu conheço toda a tua família, eu conheço todo o teu projeto, eu sou eterno. Mas eu vou te perguntar mais uma vez, meu querido, tu me ama mais do que todas essas coisas? Eu acho que nesse momento, irmãos, eu também iria ficar constrangido, porque no fundo, Jesus sabe da minha vontade, sabe do amor que eu tenho pela minha família, sabe do amor que eu tenho pelos meus amigos. E Jesus vai e pergunta: Pedro, você me ama verdadeiramente mais do que isso tudo? Esse amor que Jesus falou era um amor, irmãos, segundo o costume grego, ou seja, o amor ágape, que é o amor de Deus, sacrificial e doador. Jesus estava falando para Pedro, falou: Pedro, você pode sacrificar a tua vida por mim? O amor que eu estou esperando de você é um amor de sacrifício, um amor que vai doador, um amor que supera todas essas coisas, um amor com respeito às pessoas. Porém, Pedro responde com um amor filéu, que é um amor de aceitar, de gostar, de tratar. Era um amor diferente daquilo que Jesus estava perguntando para ele. Mas Jesus estava perguntando de um tipo de um amor sacrificial, de abrir mão. De repente você ainda não aceitou Jesus, de repente você que está nos acompanhando aí do outro lado da tela, você ainda não aceitou Jesus, querido. Mas quando nós caminhamos com Jesus Cristo, o sacrifício é necessário. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu era um homem adúltero, eu não faço isso mais. Se eu me prostituía, eu não faço isso mais. É uma vida de sacrifício. É Jesus nos perguntando exatamente essas coisas aí. Se você quer me amar, você é capaz de me amar mais do que essas coisas? Como eu disse aqui, o amor que Pedro respondeu a Jesus foi um amor de aceitação, de gostar, de tratar, de mostrar sinais de amor, como no amor fraterno. Não era isso que Jesus estava perguntando para Pedro. Relacionamento à família ou amigos. Ou seja, a pessoa retribui o amor na medida do amor que ele recebe. Nós somos assim com muitos amigos. Nós retribuímos o amor na medida que nós recebemos. Nós somos assim com família. Nós dedicamos e damos amor à medida que nós recebemos. Mas o amor de Deus é sacrificial. Ninguém entrega um filho por amor a mim. Se eu pedir, um dia eu lancei esse desafio na igreja metodista em Corona, se eu pedisse o filho de alguém para morrer por mim, alguém entregaria o seu filho para morrer por mim? A igreja ficou em silêncio. Por mais que tivesse ali espirituais: pastor, eu entregaria meu filho para morrer no teu lugar. Mas ninguém faz isso, mas Deus fez isso por mim, Deus fez isso por você, querido. Entregou o filho dele por amor a nós. Entregou o filho dele por amor a nós. E nós precisamos valorizar essas coisas diante de Deus. Nós precisamos valorizar. Porque não é qualquer amor que Deus nos deu. É um amor sacrificial. Como as pessoas estão falando aqui na nossa live, seguir a Jesus exige renúncia. Era isso que Jesus estava falando com Pedro. Você pode renunciar tudo isso? Tu pode renunciar tudo isso? Porque se você me ama, você vai me amar de verdade. Porque a partir de agora eu quero saber se você é capaz de cuidar de gente. E eu quero te dar essa honra, Pedro. Esse amor, como eu disse, o amor que Jesus queria era o amor ágape. Porém, Pedro, no primeiro momento, respondeu com amor filéu.
que é um amor de aceitação. De acordo que as pessoas me amam, eu amo as pessoas. E aí vem Jesus e diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Em outras versões, cuida dos meus cordeiros. Jesus estava começando a explicar para Pedro que sobre a sua vida e ministério estaria a responsabilidade de comandar, cuidar, aconselhar e ensinar pessoas. E ensinar pessoas. Quando nós amamos a Jesus, o mesmo desafio que foi feito para Pedro é feito para mim, é feito para você, querido. O mesmo desafio. Porque tem muita gente, né, que aceitou a Jesus e quer ficar na tua zona de conforto. Já estão anos sendo ministrados, mas estão na sua zona de conforto. Mas na verdade, irmãos, existe uma grande responsabilidade quando nós levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o desafio é responsabilidade de comandar, de cuidar, aconselhar e ensinar pessoas. Pela segunda vez, então, ainda tentando achar uma resposta mais convincente. Olha que coisa bonita que Jesus faz. Jesus olha para Pedro e fala assim: eu quero achar uma resposta mais convincente, Pedro. Mais convincente. Mais convincente. Diz assim, disse Jesus: Simão, filho de João, você realmente me ama? Mesmo parecendo a mesma pergunta, o desafio agora cresceu diante de Pedro e novamente ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus vai e revela para ele a segunda atitude, que era: pastoreie as minhas ovelhas. Agora, irmãos, aqui está entrando na área do cuidado, de prover algo, nutrir e também governar. Olha a diferença. Na segunda pergunta, Jesus subiu o nível de responsabilidade para Pedro agora. Na segunda pergunta, nós que somos filhos e filhas, irmãos, nós sabemos que quando o nosso pai, quando a nossa mãe nos faz a mesma pergunta pela segunda vez, o nível da resposta tem que subir. Porque se a pergunta não for se não for favorável, nós sabemos que o couro come. Sim ou não? Tu sabe que sim. O nível da pergunta para Pedro subiu. Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus aí fala para ele, revela para ele a seguinte atitude: pastoreie as minhas ovelhas. Entrando na área agora do cuidado, de prover algo e nutrir e também governar. Olha a diferença enorme, querido. Porém, quando Jesus faz novamente essa pergunta, Pedro fica triste. Pedro fica triste, pois sabia que mesmo em seu coração, respondendo com tanto amor e respeito pelo mestre, mesmo assim Jesus interroga ele novamente dizendo o seguinte: se Pedro o amava. E Pedro depois comenta: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Pedro ficou constrangido. Ele falou assim: eu posso me quebrar, mas eu tenho que dar uma resposta convincente ao meu Senhor. Eu não posso responder qualquer coisa. Eu já estou sentindo que o meu mestre quer algo a mais. Ele quer um nível a mais. Ele quer mais intimidade. Ele quer que eu pare de pescar, que eu volte a ser o velho homem e me torne uma nova criatura, como ele investiu 3 anos em mim. Tem muita gente aqui, irmãos, que o pastor já investiu muito na vida de muitas pessoas e as pessoas ainda ficam na sua zona de conforto. Eu lembro uma vez que eu estava ainda como seminarista em São Paulo, já tinha 3 anos já na faculdade, e um dia eu me deparei com um texto que mudou minha vida por completo. E dali, a partir daquele momento ali, eu entendi que eu tinha que começar a ganhar pessoas, parar de ser pastor de manutenção e começar a ganhar pessoas. E a partir desse momento, Deus virou a chave no meu coração, meu ministério mudou por completo. Porque eu entendi, irmãos, que eu estava já há quase 3 anos produzindo nada. Eu quase voltava a ser o velho homem. Mas através de um encontro com Jesus, como nós estamos na campanha todo domingo, né? Um encontro com Deus. Através de um encontro, através de um texto, a minha vida mudou por completo. Porém, quando Jesus faz novamente essa pergunta, irmãos, é justamente para saber agora
se Jesus poderia dar a voz de comando exato daquilo que ele estava esperando de Pedro. A palavra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu tesouro nessa noite, irmãos? Onde está o teu tesouro nessa noite? Está no coração de Deus ou está nas coisas desse mundo? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, onde está o teu coração agora? Está na pesca? Está em ganhar dinheiro através da pesca? Voltar a ser o velho homem? Ou agora está o teu coração nas coisas de Deus? Porque Jesus já tinha falado antes, ele estava presente quando Jesus ministrou sobre isso. Porque onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Tem muita gente perdendo a convivência com Jesus, porque colocou toda a sua força em outras coisas, que não é nas coisas de Deus. O amor filial aqui, irmãos, é aquele que vem em forma como troca na vida de Pedro. Não poderia existir isso. Conscientizar um homem parar de usar a sua espada, deixar de pensar em dinheiro, parar de mentir diante dos medos, deixar de oscilar, parar de dar brechas espirituais e de muitas vezes parar de ser um grande religioso exibicionista, quando o próprio Jesus o repreendeu dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude ainda não reflete a atitude de Deus, mas sim a dos homens. Eu amo Pedro porque Pedro era um cara que oscilava. Eu não amo ele porque ele oscilava, mas é porque ele é gente. Ele é como eu, ele é como você, que às vezes oscila. Às vezes nós estamos espiritualmente fortes, às vezes nós estamos lá para baixo. Às vezes o velho homem quer voltar, às vezes a gente quer salvar o mundo. Era justamente isso que Jesus estava esperando de Pedro. Pedro, para de ser esse cara que oscila, para de ser esse cara que ainda carrega espada, para de ser esse cara que diante da dificuldade mente. Eita! Uau! É forte. Serve para mim. Jesus falando: cara, para com isso. Tu me amas? Para com isso. Para de carregar essa espada, para de mentir diante das dificuldades, para de oscilar. Para de ser super espiritual, para de ser um grande religioso, para de se exibir. O próprio Jesus repreendeu ele dizendo: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Por mais que às vezes ele era um homem espiritual, às vezes ele dava brechas, onde o próprio Senhor Jesus reconhecia isso. Reconhecia isso. Preste atenção aqui, querido. Estava na hora de Pedro assumir o seu papel como um grande líder. Estava na hora de Pedro assumir o seu papel como um grande líder, deixando para trás tudo aquilo que ele viveu e mergulhando na direção de Cristo. Uma vez que quando nós mergulhamos, o medo e a falta de fé acaba e aí é impossível afundar. Pois Pedro, através dessa atitude, Deus vai nos revelar algo poderoso, literalmente, quando fez com Pedro, segundo o texto de João 21, 7. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, irmão, todo mundo sabe dessa história, ele começou a afundar. Quando ele estava com seus olhos fitos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. O desafio de Pedro seria muito grande, assim como o meu e o seu desafio. É um desafio muito grande seguir a Jesus. É um desafio muito grande. O desafio de Pedro seria tão grande, pois o texto nos diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, conforme o texto de Mateus 16, 18. Pedro agora é uma rocha, Pedro agora é base sólida, onde Jesus quer edificar a sua casa.
Pedro é um exemplo para mim, Pedro é um exemplo para você. Pedro foi um exemplo de pastor e nos mostra generosidade e entrega da vida por suas ovelhas. Depois que Pedro vacilou tanto, errou tanto, negou Jesus, e Jesus deu a oportunidade para ele se reconciliar perto do mesmo ambiente que ele negou a Jesus. Deus deu a ele a oportunidade, querido. Deus é capaz de te levantar onde você caiu. Aonde você caiu, Deus é capaz de te levantar, querido. Onde nós negamos a Jesus, Jesus é capaz de nos levantar onde nós negamos a Ele. Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Isso não é palavra do pastor Anderson. É palavra do Eterno. Jesus deu a mesma oportunidade para Pedro. A mesma oportunidade. E Pedro mostrou generosidade e entrega na vida por suas ovelhas, aceitando o grande desafio que o próprio Jesus deu a ele. O próprio Jesus deu a ele. E o que nós podemos aprender com essa história então, irmãos? O que nós podemos aprender? 3 coisas importantes aqui. Nós podemos aprender nesse pequeno texto que são: primeiro, apacentar. Primeiro, apacentar. Quer cuidar de gente não é fácil. Requer sacrifício e muitas vezes de abrirmos mãos dos nossos desejos e vontade para fazer os desejos e a vontade de Deus. Apacentar aqui requer, segundo o costume da época, de promover o bem-estar espiritual dos membros da igreja. Quando nós lemos esse apacentar, quando nós vamos lá no original, nós percebemos que apacentar era promover o bem-estar espiritual das pessoas, dos membros das pessoas, dos membros da igreja. E todos nós somos responsáveis por isso. Tem muita gente, irmão, que está tirando pessoas da igreja. Pare com isso, é o momento de apacentar. É o momento de promover bem-estar espiritual. Deus tem nos dado um tempo maravilhoso para apacentar as pessoas, promover o bem-estar espiritual das pessoas na igreja, através das lives. Deus tem nos proporcionado isso. O segundo ponto aqui é pastorear, que é conduzir. Pois Jesus mesmo disse em João 10,16 o seguinte: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A grande questão aqui é que tem muita gente esquecendo disso. Durante muitos anos, toda uma geração jogou a responsabilidade somente para algumas pessoas, e essa responsabilidade de cuidar e de proteger pessoas passa por mim, passa por você. Por isso aquela historinha de falar assim: não olha para mim mais não, olha para Jesus, não existe mais dentro da igreja. Para de falar essas coisas. Nós temos que ser igual Paulo. Paulo puxou a responsabilidade para ele: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ah, mas o irmãozinho da igreja me perturba, o irmãozinho da igreja é atribulado, eu não vou lá na igreja porque o irmão não falou comigo. Falou assim: que dia que eu passei perto de você, não te dei a paz do Senhor, meu irmão? Que dia que eu passei perto de você, minha irmã, não te dei a paz do Senhor? Que dia que eu não te dei um abraço? Que dia que quando você fez um aniversário eu não deixei uma mensagem para você lá no Facebook ou no Instagram ou qualquer outra rede social? Que dia? Ah, eu saí da igreja porque as pessoas lá não falam comigo. Mas falei: querido, olha para mim, que dia que eu deixei de falar com você? Que dia que eu deixei de falar? Porque Jesus também nunca magoou essas pessoas, querido. Então pastorear requer muito mais do que isso, é conduzir pessoas. E aquela historinha: não olha para mim não, olha para Jesus, olha para Jesus. Essa história acabou. As pessoas têm que olhar para nós mesmos. Hoje, na hora que eu saí com a minha esposa, né, uma colega nossa falou assim: é tão difícil olhar para você e achar que você é pastor. É engraçado porque você é gente como a gente, você brinca, você conversa, você está aqui, você se socializa. É tão engraçado olhar para minha amiga e saber que o esposo dela é pastor e ter que te chamar de pastor, mas é tão bom, e isso é bom, que por mais, querido, que às vezes você quer esconder, Deus te mostra. Às vezes nós não queremos ser crente, irmão. Eu não quero ser crente aqui, mas não tem jeito. Deus fala assim: ó, esse é crente, esse é meu.
Mexe com ele não, esse é meu. E tem mais, ó, esse daí é pastor, esse daí é pastor. Aí a pessoa, de repente, do nada, fala assim, poxa, tu é pastor? Falou, sou. Isso é muito bonito, irmãos, porque é pastorear, é conduzir as pessoas, através da fala, através do comportamento, a pessoa fala assim, poxa, tem algo diferente contigo. E o terceiro é não ficar chateado. Aqui é importante demais para nós, irmãos, não ficar chateado. Pedro não gostou da forma que Jesus o tratou, mas depois ele mesmo entendeu e declara, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se convertem ao pastor e bispo das suas almas, conforme o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Olha como é que Pedro mudou completamente. A palavra de Deus, em Mateus 16, do 15 ao 18, nos mostra que um dia Jesus pergunta aos seus discípulos assim, e vocês, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Diante da resposta de Pedro, inspirada por Deus, Jesus lhe declara, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus já estava preparando o coração de Pedro. Jesus já preparou o meu e o seu coração. Jesus está esperando uma atitude nossa hoje de apacentar, pastorear e não ficar chateado. Porque para andar com Jesus, ele vai mexer com toda a nossa estrutura. Jesus sabia que sobre a vida de Pedro estava uma grande responsabilidade, querido, para mudar uma geração de apaixonados por Deus. E quais são as nossas respostas diante das perguntas de Jesus, que ele mesmo nos lança todo dia? Qual que é a pergunta que Jesus te fez nessa semana, que nós precisamos responder para ele agora, com autoridade, com o coração quebrantado, apaixonados por ele? Qual que é a pergunta que ele nos lança exatamente nessa noite, que é capaz de nos impactar? E lembrando que impacto só é impacto se causa mudança em nós. Porque tem muita gente que é impactada. O pastor Alan está aí nos acompanhando. Nós já cansamos de pegar pessoas em encontro com Deus, as pessoas saem de lá impactadas, passa uma semana, 2 semanas, depois elas vêm e se esfriam novamente. Mas Pedro, através desse impacto com Jesus, a vida dele mudou, querido. Nunca mais foi a mesma coisa. Nunca mais foi a mesma coisa. Nós temos que assumir essa responsabilidade, ser imitadores de Jesus, ser imitadores de grandes homens e mulheres de Deus. Passaram dificuldades sim, tiveram medo sim, mas venceram os obstáculos, mudaram a sua vida. E isso é muito bom. Preste atenção nessa frase, irmãos. Eu tive muitas coisas, olha o que Martin Luther King um dia falou. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Olha o que Martin Luther King um dia disse. Eu tive muitas coisas que eu guardei nas minhas mãos e perdi, mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Nós temos, irmãos, a vida de Cristo dentro de nós. Não jogue isso fora. Não entrega isso para o mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, pelas nossas mazelas. Ele nos ama. E tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que nós guardamos com as nossas próprias mãos, nós vamos perder. Mas tudo aquilo que nós guardamos nas mãos de Deus, nós vamos possuir. Vamos guardar a nossa vida nas mãos de Deus, querido. Ficar debaixo das mãos de Deus, para que possamos, irmãos, sair fortalecidos. Pedro tinha muitas coisas e voltou a fazer outras, mas dentro do seu coração, ele guardou o amor a Jesus, e mesmo sendo exortado e desafiado, quando levantou, nunca mais foi o mesmo. Aceite uma exortação na tua vida, querido. Eu gosto muito da palavra coração ensinável. Jesus deu uma exortada em Pedro. Pedro poderia sair daquela reunião e falar assim, eu não quero mais seguir Jesus. Jesus me perguntou 3 vezes, se eu amava ele. Eu que arranquei da espada para defender ele, a honra dele, ele me perguntou se eu amava. Mas quando ele se levantou depois daquela exortação, querido, ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele mudou por completo.
Assim é o nosso Deus. Ele é um Deus que nos exorta porque Ele nos ama. Muitas vezes Ele vai puxar as nossas orelhas. Não importa o tempo que nós temos de igreja. Esquece isso. Você pode ser um crente que aceitou a Jesus hoje. Você pode ser um crente que já está há mais de 70 anos na igreja. Se nós estivermos voltando a fazer o que é errado, Jesus é capaz de nos exortar. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós pregamos. Que o Senhor Jesus nos ajude a pastorear, que Jesus nos ensine a apacentar e que nós não ficamos chateados com qualquer coisa, irmãos, para não ser como muitos crentes, que qualquer ventinho, qualquer probleminha, tirou eles da igreja. Amém? Tem um coração forte, tem um coração blindado em Deus. Às vezes Jesus nos faz perguntas que é difícil de responder, mas o nosso coração, quando está ligado com Ele, nós vamos dar a resposta certa. Existem tempos difíceis, tempos complicados, mas vamos ficar firme, querido. Tem muita gente que nessa pandemia, infelizmente, voltou a ser o velho homem, voltou a ser a velha mulher, né? A igreja já está aberta, já tem alguns dias, e nós nem sabemos se muitas dessas pessoas vão voltar. De repente voltou a ser o mesmo homem, a mesma mulher, né? Antes de aceitar Jesus. Mas eu espero que cada um de nós aqui possamos continuar firmes e como uma rocha, amém? Que foi o desafio que Jesus deu para Pedro. Pedro, hoje você tem que ser essa rocha, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, porque Jesus desafiou a Pedro, e através do desafio de falar se Pedro o amava, o Senhor fez coisas extraordinárias, Pai, na vida do teu servo. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai, na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor nos fortaleça, Pai, através dessa palavra. Tudo aquilo, Pai, que eu não consegui chegar no coração dos seus filhos, que o Espírito Santo do Senhor os revele, Pai, e dê a eles a paz e a tranquilidade que somente o Senhor pode dar. Muito obrigado a Deus por esse momento tão especial que nós passamos aqui, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Peço e oro por cada irmão, por cada irmã, cada pastor que ficou conectados conosco agora, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor os visite, ó Pai, agora nesse momento, ó Pai, e dê a eles a paz completa que somente o Senhor pode dar. Eu os abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Amém, amados? Que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus. Domingo, para os irmãos aí de Sacra Família, Santa Ceia, na igreja. Caso você não possa ir, né? Faça a tua Santa Ceia em casa. Nós vamos estar conectados na hora lá da distribuição dos elementos. Que você também venha compartilhar. Amém? Vamos receber a bênção? Muito obrigado aí a todos vocês aí que ganharam esse tempinho, né? Se permitindo ser pastoreado, né? Ser cuidado agora nesse momento. Continue apacentando as ovelhas de Jesus. Seja um crente mais equilibrado, né? Pastoreia as ovelhas de Jesus. E pare de mimimi aí. Esse tempo é o momento que Deus quer ver verdadeiramente os verdadeiros adoradores. Amém? E nós somos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos receber a bênção. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós, Ele levante o teu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém. Se possível, compartilhe essa mensagem depois aí com seus amigos, amém? Shalom, Deus abençoe.